Esté, capítulo 4. Antes de Jó. Isso. Melhor. Salmos, Jó, voltando. Salmo, Jó, Esther. Esther 4, verso 16 e 17. Amém? Esther 4, 16 e 17. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira, também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Assim, Mordecai seguiu o seu caminho e fez segundo tudo que Esther lhe havia ordenado. Amém? Está Mardoqueu em outras versões. Ok? Aí eu trouxe para vocês uma reflexão, trazer para você uma reflexão no livro de Esther. E o mais legal, o mais interessante no livro, se você olhar os 10 capítulos, você lê os 10 capítulos, não faz uma menção ao nome de Deus. Você pode ir e voltar. Deus, Senhor, Rei, no sentido maiúsculo da coisa mesmo, mostrando a soberania. Não tem nenhuma menção sobre isso, tá bom? E o livro, ele gira em torno de 4 personagens. A própria Esther, o rei Assuero, ou talvez em umas versões deve estar Xerxes, aí, Mordecai ou Mardoqueu e Amã. Então são esses 4 personagens, os personagens principais, que é narrado no livro de Esther, que não é a Esther que escreve, o autor ele é anônimo, tá bom? Só que o que é que acontece? Porque a gente escolhe, por exemplo, um livro como esse, tinha passado mais ou menos 100 anos pós-cativeiro babilônico, tá bom? Quem lembra do episódio, da época, da temporada do cativeiro babilônico, sabe muito bem que foi uma temporada difícil para o povo judeu. Judá é levado cativo, vive aproximadamente 70 anos na Babilônia, é aprisionado, tem agora imposto sobre eles uma nova cultura, novos costumes, tá bom? E aí depois passa-se a história de Daniel e também de 2 outros homens de Deus chamados Esdras e Neemias, que já estavam cumprindo o seu chamado, retornando para a terra de Israel, para Judá e para Jerusalém. Só que o que é que acontece? Por mais que existam alguns judeus que já tenham voltado para a casa deles, sobra outros, e entre esses outros está Esther, está Mordecai e está um bocado de judeu ainda que sobraram, espalhados por 127 províncias do Império Medo-Persa, tá bom? Eu sei que parece meio chato, parece que é meio cansativo, porém eu sei que vocês gostam de Bíblia, e eu sei que vocês estudam a Bíblia, e vocês não estão surpresos com essas informações, amém? Então, é uma história fascinante, que conta a história desses 4 personagens. O que está acontecendo ali no contexto geral? O rei Assuero, ele governa o Império Medo-Persa, tá bom? E ali, o Império, ele é a maior civilização que está na Terra. Eles comandam tudo. Para vocês terem ideia, eles comandam desde um país chamado Etiópia, que fica no continente africano, até a Índia, tá bom? São mais ou menos quase 5.000 quilômetros de distância. É como se você fosse de Tabuleiro para Natal 15 vezes, tá bom? Era o tamanho do território da Pérsia. E aí desse rei, que era Assuero, que comandava, não tinha os mesmos costumes do povo judeu, não era a mesma lei, não eram os mesmos segmentos, não era a mesma tradição. Então o que é que ele sempre fazia? Ele dava festa, e nessas festas havia o quê? Muita bebedeira, muita prostituição,
e várias outras coisas que faziam o quê? Que eram contrárias a Deus, ao Senhor e à ordem divina de que o povo deveria se separar dos outros povos que não pertenciam àquele povo que era exclusivo de Deus, que no caso era uma ordenança ao povo judeu. Ok? Estou indo devagar para todo mundo entender e compreender. O que é que acontece? Um desses momentos de alegria devido a estar aí, bebendo demais, ele manda chamar a sua mulher, chamada Vasti, era a rainha da Pérsia na época, e era uma mulher muito bonita. E aí ele manda chamar ela. O que é que acontece? Ela não vai. Tá bom? Ela não vai à presença do rei. E o que é que isso reflete? Ora, se o rei, que é a maior autoridade naquele território, convoca sua mulher e a mulher não obedece, o que é que vai acontecer ali com ele? Ele vai cair o quê? Vai ser desmoralizado diante dos outros homens, diante dos outros soldados, diante dos outros príncipes, e as mulheres do império vão se sentir o quê? No direito de fazer a mesma coisa com seus maridos. Aí o que é que acontece? Assuero destitui a rainha Vasti, né? Não quer mais ela, e agora ele meio que formaliza um concurso de beleza, mais ou menos nesse sentido. Manda reunir as meninas mais bonitas do império, tá bom? E entre elas haviam meninas que eram judaicas, tá bom? Era do povo judeu. E entre essas meninas estava Esther, tá bom? E aí, quando o Assuero bate o olho em Esther, a Bíblia conta que ela disparadamente era a moça mais bonita ali do império. E aí constitui Esther como rainha no lugar de Vasti, e agora há uma entrada divina no meio do caos, no meio do desmantelo, no meio da bebedeira, no meio da prostituição, no meio das orgias, uma aparente entrada divina no meio de um rei que não era o rei de Deus. E esse é o primeiro ponto que a gente vai culminar lá na frente, quando a gente terminar a exposição da palavra, de que Deus, muito embora esteja uma nação com outras culturas, outros costumes, outras tradições, ainda assim Deus é soberano. A aplicação necessária para mim e para você é o seguinte: muito embora nós possamos estar no meio de pessoas que não sirvam ao nosso Deus, ímpios mesmo, escola, trabalho, faculdade, está trabalhando, está no ambiente da fábrica, está no ambiente de uma padaria, está no ambiente de uma escola, está no ambiente de uma prefeitura, está no ambiente de qualquer outro lugar. E se há pessoas descrentes que não acreditam, que não seguem, que não temem ao próprio Deus, ainda assim Deus, por amor a essas pessoas, ainda seleciona servos e servas dele para ser um ponto de influência naqueles locais. Isso é o que Deus está dizendo. Isso é o que é a aplicação necessária. Tá bom? E é por isso que Esther é selecionada. Ok? Esse é o grande ponto. O que é que acontece depois? Mordecai era justamente o tio, tá bom? De Esther. Os pais dela morrem, tá certo? Os pais dela morrem, fica órfã, e aí ele cuida dela, tá bom? Num ato caridoso e tudo mais, de carinho mesmo. Cria ela, tá bom? Ela é judia, ele também, só que ninguém sabia até então, tá certo? Todo mundo pensava que era do mesmo pé, era da mesma nacionalidade. E aí Mordecai, na certa vez, lá na porta do palácio, escuta dois camareiros tramar o quê? A morte de Assuero, que era o quê? O rei da Pérsia. E aí o que é que Mordecai faz? Naquela época não se podia ir na presença do rei sem antes o rei chamar. Então o que acontece? Esther já estava lá,
Então Mordecai vai, fala para Esther, e Esther fala para Assuero. E a Bíblia relata que Esther diz, em nome de Mordecai, que ouviu a conversa. O que é que acontece? Abre-se uma investigação no império, Assuero vai lá, descobre os dois camaradas e manda matar. Só que não há nenhum tipo de recompensa até então para Mordecai ou para Mardoqueu, conforme está na sua Bíblia. Ok? Por enquanto não há. E aí, seguidamente, Assuero elege um homem que ele é muito perverso, chamado Amã. Ele não era nem persa. A Bíblia diz que ele era um agadita, tá bom? Era um descendente do povo cananeu, que era um povo historicamente rival do povo israelita, desde a época da retomada e do retorno do povo para a terra prometida, quando Deus promete. O que é que acontece? O povo israelita tem que expulsar os povos cananeus. Então Amã era cananeu, era descendente de cananeu. Ora, ele odiava o povo judeu. Então você está vendo aí as várias faces dessa história, okay? E vai haver viravolta. Então o que acontece? Assuero coloca esse homem como principal, só não está à frente do próprio rei, mas ele pode mandar em tudo ali, no império, tá bom? E aí, o que é que acontece após isso? Assuero, quando passava diante dos outros príncipes, todo mundo se curvava em respeito a ele, Só que um não se curvava. Você lembra da história que todo mundo conhece, de Misael, Ananias e Azarias, amigos de Daniel, que não se curvavam diante da estátua do rei Nabucodonosor? Mordecai fez a mesma coisa em uma nação diferente. Agora ele não se curva diante de Amã. E Amã percebe aquilo. Tá bom? Ele percebe aquilo. E o que é que acontece depois disso? Ele fica muito irado. Exatamente a mesma coisa que Nabucodonosor teve sobre os 3 jovens lá. Segunda aplicação para mim e para você. Nesse ambiente de ímpios, de impiedade, de descrentes, de pessoas que não confessam o mesmo Deus, muitos deles vão tentar impor o seu estilo de vida sobre quem é crente. Tá bom? Não é necessário uma estátua literal, não é necessário uma posição literal. As estátuas que eles vão tentar erguer sobre a vida de vocês é a influência negativa do mundo sobre a igreja. É tentar fazer com que as coisas que são sagradas se tornem o quê? Mundanas, imundas. Então, quando a gente escuta do nosso coleguinha na escola ou na faculdade, dizendo que é normal o sexo antes do casamento, aí o que é que acontece? Ele está erguendo uma estátua de idolatria que vai fazer com que você tenha esse ponto de influência sobre sua vida. Só que você deve se erguer segundo a Bíblia e dizer: não, não é normal, não é saudável e é contrário à verdade e à Bíblia, é contrário ao Evangelho, é contrário ao que Deus ensina. Ah, mas você é cafona, você é quadrado. Pouco importa. Pouco importa. O que eu aconselho pessoalmente para vocês, vocês ou deixem essa pessoa falando só, porque um dia Deus vai entregar ela a si mesmo, um dia o próprio Deus vai se levantar e vai aparecer diante dela, ela vai se converter, ou então pode simplesmente não se converter, Deus entregar ela a si mesmo. Ok? E não só nesse exemplo, mas suborno, época, por exemplo, a gente está na época de campanha política. Gente, entenda uma coisa: domingo, independente do candidato, você vai votar errado. Sabia? Porque você não vai estar votando em Deus.
Você não vai estar votando em Jesus, que é o quê? O Rei e o Deus perfeito. Você vai estar votando um homem que vai errar, que vai falhar, que vai pecar. E isso diz uma coisa muito bonita para nós, que o nosso reino não é aqui nesse mundo. O nosso reino é eterno, é no céu, é na glória, não é aqui. Independente de quem você vai votar, no final das contas você vai votar errado. Eu, você, não estou dizendo aqui que você não vai exercer, eu vou exercer, eu vou votar, vou trabalhar, né, e tudo mais. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ok? O que está acontecendo após isso? Mordecai, ele é afrontado por Amã, não se curva diante de Amã. Aí Amã começa a tramar, vai lá no rei Assuero, e aí, olha, chega no rei, é o seguinte, olha, camarada aí, que ele não se curvou diante de mim, eu tenho poder, o senhor tem poder e tudo mais, e eu soube que ele é judeu. Vamos fazer o seguinte, escreva aí, porque eu não posso mais escrever, se o senhor quiser eu escrevo um decreto aí, um edito aí, que vai fazer o quê? Com que o povo seja executado, todo o povo judeu seja executado, todos aqueles que tiverem ao longo dessas mais de 100 províncias. E aí ia ser executado Mardoqueu, ia ser executado Esté, ia ser executado todo mundo que era e que servia a Deus. E aí foi feito. Amã se saiu por cima, se sobressaiu, saiu feliz. No capítulo posterior, se eu não me engano, no 5, né? Há aquela informação por parte de Mordecai a Esté, dizendo o que está acontecendo. Mordecai se veste de pano de saco e cinza, chora muito. Todo o povo judeu que estava naquele território chora muito, porque assim como aconteceu com Jó, com Jacó, com vários reis de Judá, em épocas em que havia uma probabilidade do povo ser morto em massa, o que acontecia? O povo se vestia de pano de saco, um sinal de humilhação perante Deus, pedindo misericórdia a Deus. E era isso que estava acontecendo. Ia morrer muita gente, ia morrer o povo de Deus, por causa de um homem que não se curvava. Agora, o questionamento que eu faço para mim e para vocês é o seguinte: e se porventura nós tivermos que morrer para sustentar a palavra da verdade, nós estamos prontos? Nós estamos preparados? Se um camarada chega para você e diz: isso aí que você está fazendo vai contrário ao que eu quero, só que aquilo que você está sustentando é a palavra de Deus, e aquilo que está acontecendo de levar até a morte, você ainda assim vai sustentar a sua palavra, sabendo que você vai morrer? Essa é a questão. Isso é o que deve corroer aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. Se eu estiver pronto, se eu estiver sabendo que eu vou morrer, ainda assim eu vou, porque das duas uma, ou você morre e morre com honra, defendendo a verdade, defendendo o que é certo, ou você morre depois, mesmo estando vivo, espiritualmente, que é muito pior. De uma ou de outra forma você vai morrer. Essa é a notícia que eu trago para vocês. Tá bom? Você vai morrer de qualquer forma. Ou você morre literalmente, mas com honra, ou você morre estando vivo espiritualmente. É isso que eu... E aí, está em nós o poder dessa escolha. Deus pode livrar? Pode. Vocês sabiam que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam com essa ideia na mente? Eles não sabiam que Deus ia aparecer para eles dentro da fornalha e ia acontecer aquele milagre. Não sabia. Eles foram para a fornalha decididos a defender a sua fé, mesmo se eles fossem mortos. Eles foram para morrer, mas não arredaram o pé. Tá bom? Seguido. E aí, olha,
ele se veste de pano de saco, se humilha e tal, estressado, começa aquela preocupação, o povo geme, o povo se entristece, o povo está preocupado. E aí a Amã está por cima, a Amã vai para casa, festeja com sua mulher, festeja com seus criados, festeja com outros príncipes. A mulher tão sem vergonha do jeito, quer dizer, olha, faz o seguinte, ó, você pega, você constrói uma forca, 20 metros de altura, para você matar esse cabo, para você matar Mardoqueu, matar Mordecai. Aí o camarada construiu um quintal da casa dele, um instrumento morto para executar outra pessoa. Por quê? A mulher conversando aqui. A mulher que não serve a Deus é o Satanás do mim. Assim como o homem que também não serve. É o Satanás do mim. Lembra muito o que? Eu conheci a negadura de Jezabel, na época lá com a carta e tudo mais. Aí a mulher foi lá e falou, olha. Aí o cara foi lá e fez. Só que o que é que acontece? Quando vai para o capítulo posterior, Deus, como sempre, daquela forma, como agiu com seus antepassados, age novamente lá. O rei, ele está deitado, descansando, ele pede para um dos criados dele ler as crônicas de quê? Das histórias do reinado dele. E aí, numa dessas crônicas, o rapaz lembra, e aí conta a história do próprio Mordecai, que lá atrás tinha salvado a vida do rei de Assuero. Lembra? Quando os dois camaradas tramavam contra o rei, lá depois, quando ele destitui Vaste e institui Esther. E aí quem salva a vida é Mordecai, porque senão ia ser morto o rei. E aí ó, ele se lembra e ele diz, rapaz, e esse camarada ele recebeu recompensa não? Por isso ele salvou, ele recebeu não. Aí o rapaz diz, não recebeu não. Aí ele, tá certo, manda chamar quem? Amã. Amã, vem aqui. Aí lá vem Amã, que é o camarada ruim lá. Rapaz, me dê um conselho. O que é que você faria com um homem que salvou a sua vida e contou tal. Aí Amã disse, é o seguinte, rei, eu recomendaria o senhor pegar um dos cavalos que o senhor sempre gosta de andar, de honra, se vestir com a veste real do senhor, a mesma veste, e ir pela cidade de Suzã, que era a maior cidade do império, com uma pessoa levando o cavalo, e ele em cima do cavalo, dizendo a alta voz, para todo mundo ouvir, que foi ele que salvou o rei. O que é que acontece? Em seguida, o próprio Assuero, pois então você vai fazer o seguinte, eu vou designar você para levar o cavalo e quem vai em cima é Mardoqueu. Entendeu a reviravolta da história aí? Ora, antes que estava humilhado, antes que estava abatido, agora é exaltado perante toda a peça. E aí o que é que acontece? Olha, sai Amã, um cavalo, e Mordecai em cima dele, e o próprio Amã dizendo, no pulmão, foi ele que salvou o rei. Você imagina a vergonha, você imagina o abatimento, a tristeza de Amã, imagina, eu imagino que foi bem feito. Bem feito. Tá bom? E aí, o que é que acontece? Ele volta para casa com aquele sentimento de angústia, tal. Conta a mulher, conta aos criados, né, daquela história. Aí Esther, sabendo, sabe, né, do edito e tudo mais, chama o rei, chama o próprio Amã para um banquete, ela dá um banquete. E dentro desse banquete, ela vai fazer um pedido. E aí o rei Assuero diz, você pode me pedir o que você quiser. Você pedir até metade do meu reino, eu dou a você. E aí ela pede. E o quê? Aí ela se revela, olha, eu sou judia, eu quero que você livre meu povo, né, do edito que o Senhor fez, e tudo mais. E digo mais, foi esse camarada aqui, ó, que influenciou o Senhor
para executar meu povo e executar Mordecai. Aí é onde o rei, na nossa palavra, se encabula, se enfurece, sai da presença deles, vai dar uma esfriada na cabeça, mas quando volta, ele vê o quê? Amã se humilhando diante de Esther, pedindo até pelo amor de Deus que ela tentasse contornar a história. Para quê? Porque ele ia ser morto de qualquer forma. Só que não adiantou de nada. A Bíblia diz que Esther estava reclinada numa espécie de sofá, não escuta o que Amã está dizendo. Na volta vem Assuero e diz: pois você vai estar fazendo mal a ela, vai estar fazendo mal ao povo dela, vai estar fazendo mal a Mordecai que me salvou. Agora eu vou pegar você e vou fazer o seguinte: vamos lá no final da sua casa agora, eu vou pegar você e vou mandar enforcar. Quem matou? Matou. Ou seja, você viu aí o reviravolta da história, o camarada constrói uma forca de 20 metros, pensando em matar mais do que o Mordecai, só que ele mesmo acaba sendo morto pela própria ferramenta que ele faz. E agora, o que acontece? Ele está morto, o povo está ali? Não. Por quê? Porque tem-se um decreto, e esse decreto é irrevogável, segundo a lei persa. Só que, agora, Mordecai é exaltado para a mesma posição de Amã, e aí, olha, Assuero manda ele escrever um novo edito, para espalhar para toda a província, dizendo: olha, naquele dia, que será o dia da execução do povo, diga para eles que o povo vai se armar para se defender e contra-atacar. Quando o povo judeu soube disso, em toda a província, todo mundo se alegrou, se banqueteou, foi festa e tudo mais. A questão central do versículo que foi lido, especialmente no final do verso 16, é o atentado de coragem de Esther, porque ela diz: e se eu perecer, pereço eu. Ela está se pondo em frente daquele momento de angústia, de batalha de um povo, sendo uma rainha que é líder e que se põe diante de um rei que não é da sua mesma nacionalidade, e ela salva não só a vida dela, mas a vida de todo o povo. Por quê? Porque ela não se acovarda. Porque esse é o verdadeiro sentido da mulher, que é o quê? Empoderada. Não é aquela mulher que vai lá e dá aquela manifestação dele. Não! A verdadeira mulher que ama a Deus, ela dá a sua vida pela causa de Deus. Ela dá a sua vida pelos seus irmãos. O que é que Jesus nos ensina? A verdadeira prova de amor é você dar o que? A vida pelo seu irmão. Não é palavra, é atitude. Ou você acha que é só palavra que sustenta um relacionamento? Não, é você ter atos. E é isso que Esther fez. Ela puxou a responsabilidade para ela. Se alguém for morrer, que primeiro morra eu. O que ela está querendo dizer? Eu vou me colocar na frente da batalha, da luta. Porque eu, quem defendo o meu povo, é isso que ela estava dizendo. Eu não me acovardo, eu não oculto. Ela poderia muito bem nunca ter dito a Assuero, a nacionalidade dela, mas ela disse: eu sou judia. Tá bom? Então é isso que estava acontecendo aqui. No dia designado para a execução do povo, o que é que acontece? O povo judeu vem e executa todo mundo que tenta atacar eles. Não morre ninguém. E aí é conhecido até hoje e é comemorado pelo povo israelita a festa de Purim. Para lembrar esse dia. Seria um dia o quê? De massacre, mas na realidade foi um dia de glória. No final das contas, meus irmãos, vocês podem perceber uma coisa. E aí poderia ser mais trabalhado em outra mensagem. O cenário ali era um cenário de bebedeira, de festa, de prostituição. Não estava sendo cumprido a Torá.
Sabe por quê? Porque Esther estava casada com um homem que não era da sua mesma nacionalidade. Até Esther pecou. Até Esther errou. Você vê como é a coisa? E tem vários outros fatores que vão de encontro à Torá, que era a lei judaica para ela. Que era a lei de Deus para o povo. Só que independente de todas essas coisas, no final de tudo, ainda assim Deus dá graça. Não só Esther, não só a Mardoqueu, mas dá graça ao povo dele. O livro não faz nenhuma menção ao nome de Deus, mas ele está na galeria dos 66 livros da Bíblia, porque importa uma coisa: no final, quem foi exaltado não foi Assuero, no final, quem foi exaltado não foi Esther, no final, quem foi exaltado não foi Mardoqueu, no final, quem foi exaltado foi o próprio Deus, pelo grande livramento que Deus deu àquela nação. Ok? Então, a aplicação final é, para mim e para a sua vida, entenda: no final de todas as coisas, não pense que você mereça ser exaltado, que você não merece. Não pense que você pense que você seja glorificado, você não vai ser glorificado. No final de tudo, quem vai ser exaltado, como Paulo acabou de louvar aqui, é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Amém? Vamos perdoar, tá bom? Aqui era, eu lembrava ainda da história, mas eu dou um conselho para vocês, leiam, são 10 capítulos muito bons, o livro de Esther. Você senta, você lê ele, assim, eu digo assim, por cima, em meia hora, por cima. Aí estudar é outra coisa, né? Mas assim, por cima, 30, 40 minutos, você lê ele tranquilo. Tem história, tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Amém? Deus nos abençoe no nome de Jesus.